estamos aqui. Olá! Olá, estamos aqui diretamente de Savannah, na Geórgia, perto da rua da Hull Street, junto com a Barnard Street. Muito bem. Estou me endereçando para a Praça Central. Eu acho que eu estou meio confuso aqui. Se eu vou conseguir. Estamos aqui viajando pelos Estados Unidos através do Google Maps. Através de um carro. Através de um BMW. O carro do Google. Porque eu estou aqui nesse dia 4 de setembro de 2022, aqui numa temperatura agradável agora de mais ou menos 60 Fahrenheit, porque eu estava lendo, um dia desse, este livro, Beyond Oil. Ah, não era esse. Era esse. Ao Mundo da Cachaça? Não, também não era esse. Era esse. Que eu vou mostrar agora para as câmeras. Pegou aqui no close? Pegou? Deu para ler? É o livro, abre aspas. Esse não é o nome do livro. É Midnight in the Garden of Good and Evil. Escrito pelo John Berendt. É um suspense? Não é. Na verdade, é aquilo que se chama de... Ah, não é um suspense, é um thriller. Não. Eu esqueci o que é. Qual o nome dessa porra desse gênero? É vinculado ao novo jornalismo. Eu não faço a Que mínima ideia. Caralho. É verdade ficcionalizada. Tipo, é uma série de eventos que tomam... Take place, tomam lugar. Tá igual eu. Falo uma palavra em inglês, meu cérebro só fica em inglês. Caralho, isso é horrível comigo, cara. O meu pior é que não funciona em idioma nenhum. Que acontecem nessa cidade de Savannah nos anos 80, ele vai descrevendo. E ocorre um assassinato. Só que o lance é que a cidade é caracterizada por um monte de gente extravagante, né? Todo mundo assim meio esquisito, tipo, tudo muito... Parece tipo o romance do Faulkner, né? Ou outros autores que escreviam sobre o Sul, né? O Erskine Caldwell. Só que sendo, entre aspas, assim, uma reportagem, né? E é bem interessante. E a cidade é muito pitoresca, como nós estamos vendo aqui, enquanto nós passeamos aqui pelas ruas sombreadas de carvalhos, cheios de erva de passarinho, lá no sul da Geórgia. Agora, eu queria entender por que fazem esse auê tanto com esse gênero do New Journalism, que emergiu lá nos Estados Unidos nos anos 60. Esse é o gênero, então, o nome. Os gringos dão esse nome, né? New Journalism. Seria justamente essa. Seria um tipo de reportagem em que a perspectiva do jornalista passa a ser relevante. E tem esse elemento ficcional de criar uma atmosfera, né? Que fugia aquela lógica do jornalismo mais objetivo do lead, que tinha aquelas 5 perguntas: onde, quando, por quê, sei lá o quê, lá, né? Sei lá quantos Qs, embora o O não seja da família do Q, né? Mas em inglês funcionava, cara, sei lá quantos, why, when, quantos W. né? Where. Mas aqui isso foi transportado para as regras do Q, sei lá, esqueci como que era. Só que para nós que somos tupiniquins, isso não parece tão revolucionário. Eu nunca consegui entender qual que era o bizu. Faz tempo que eu não uso essa palavra. O bizu do New Journalism. Porque a prática, a crônica aqui já era um gênero estabelecido. Inclusive, isso falava na escola lá, com a tia Loló falava na aula de português, que a crônica era um gênero tipicamente brasileiro. Já era meio isso, né? Era um elemento da vida cotidiana, só que narrado a partir de um ponto de vista meio pessoalizado, que tem um elemento de objetividade, mas também depende do subjetivismo, né? E se você pegar os livros do João do Rio no início do século XX, A Alma Encantadora das Ruas e As Religiões do Rio, são exatamente isso. Você não sabe. Aparentemente ele está descrevendo coisas que acontecem, mas você sempre fica com a impressão que tem um elemento meio ficcionalizado ali, né? Que provavelmente ele alterou coisas para criar uma narrativa mais consistente, né? Não de reportagem.
Então tem uma certa dificuldade em entender qual seria a... Porque nos Estados Unidos existe ou existiu pelo menos, algum tipo de debate em relação a esse gênero? Sim, nos anos 60. Uhum. Exatamente E isso. por quê? Como se o jornalista estivesse, sei lá, deturpando a realidade ou alguma coisa assim? Não, era uma tentativa de abordar, em certa medida, quebrar a ideia de uma certa objetividade que o jornalismo se punha, porque o tal do jornalismo objetivo se apresenta como tanto, mas também tem uma série de operações de seleção, né? E, e que isso não fica claro. O processo de como o jornalista obtém informação. E quando isso é feito a partir de uma perspectiva pessoalizada, o jornalista fala, fui, bati na porta de sei lá o quê, fui recebido, né? Começa a colocar seu ponto de vista como algo importante dentro da construção da narrativa objetiva. Isso era uma separação em relação ao tipo de jornalismo que já estava consagrado. Ao mesmo tempo, às vezes, justamente para criar um tipo de narrativa mais coesa, se permitir algum nível de manipulação ali, né? Para esse próprio livro. Ele abre o livro assim, do Barrett, descrevendo a visita que ele faz na casa do cara que é acusado de assassinato. E num dado momento que o cara tá falando da vida dele, aparece um fulano que vai ser, mais pra frente não vamos saber o que vai ser assassinado. Olha o spoiler aí, né? E... Só que isso não corresponde aos fatos, né? Em outros lugares ele fala que, na verdade, ele conheceu o cara que foi acusado de assassinato depois de ele ter sido já acusado de assassinato. Ou seja, ele não poderia ter visto o, a vítima, né, naquele contexto. Né? Então, foi uma ficcionalização que ele fez simplesmente para criar uma ambiência assim, de você ficar interessado. Tipo, um colecionador de arte na sua casa. Mas existe algum grau tipo, de ser chegou a ser considerado um gênero controverso, assim? Tipo, houve algum tipo de debate em relação ao surgimento do gênero, no sentido de acharem que era problemático? Sim, Então, mas por quê? Pelo fato do jornalista estar manipulando a notícia? sim, e Ah, de uma maneira muito enfatizando esse aspecto pessoal, tá. tentando reproduzir ou reconstruir Ah. diálogos, né? Como E se isso fosse uma prática meio que, uma prática não jornalística, né? porque como você começava a introduzir elementos deliberadamente subjetivos e se desviava daquilo que era dado como um cânone do que é a narrativa assim, mais próxima, que porra, o jornalista não está aparecendo. Mas existiu uma pretensão disso por parte dos escritores, existiu uma pretensão disso continuar aparecendo no jornalismo? Ou a ideia era exatamente se distanciar? Eu acho que era se distanciar da pretensa objetividade Ah, do modelo jornalista que estava dado, em que o leitor não tinha acesso de como a notícia estava sendo produzida, nem a um ponto de vista ah. do jornalista no processo de construção da reportagem, né? Tá, mas o objetivo no fim é, ainda era levar notícia. Em certa medida, sim, né? Só que mostrando meio que os bastidores e alguns casos. Em certa medida, às vezes ficcionalizando, É, romantizando, às vezes aham. alterando Mas isso determinados é elementos. difícil mesmo, né? Porque se tem pretensão de continuar aparecendo jornalismo, é difícil como é que o leitor vai ter. Esse é um dos pontos. Como é que ele vai conseguir saber o que que é e o que que não é fato, né? Mas também, por exemplo, porra, uma prática rotineira, isso só mais recentemente começou a ser explicitado na mídia, é quando a entrevista é editada. Praticamente todas as entrevistas que apareciam, tanto na imprensa, falar imprensa, imprensa é foda, né? Imprensa escrita e na audiovisual, elas quase sempre passavam por processo de edição, né? Quando Uhum, foi um programa de entrevista, nem tanto, mas a que saía num jornal ou num noticiário, essa entrevista sofria corte. uhum. E, por exemplo, isso não era indicado. Hoje é mais comum, pelo menos esses órgãos estrangeiros, assim, quando eu tiro para ler, assim, em vez nunca que eu tiro para ler alguma coisa. Aí você fala assim, essa notícia foi editada para fins de condensação e de Uhum. clarificação.
Então, às vezes, tipo, pelo menos você está ciente disso. Porra, o cara não falou exatamente daquele Sim. jeito, né? Talvez naquela ordem, mas, tipo, o jornalista, por uma Extraiu o que é questão, mais importante, extraiu o que é né? mais importante, porque às vezes o cara começou a contar uma história, falou algo ali, entrou numa digressão que não tinha porra Uhum. nenhuma a ver, enfim, aí editou ou se repetiu, né? Uhum. Beleza, né? Isso é uma forma de manipulação, porque o teu depoente não está respondendo daquele jeito. Uhum. Só que também não dá para publicar em tese tudo verbatim, né? Palavra por palavra, como a pessoa de fato falou, que às vezes, pelo contrário, o próprio leitor talvez possa perder o que de fato é importante e se prenda em coisas secundárias, né? Fora o espaço que gasta, enfim. Isso é uma operação jornalística, mas antes não era explicitado. E era. E era. E era. Foi contar que o jornalista faz merda pra caralho também, né? Sim. Especialista. Eu já sei uma vez teve a exposição dos produtos Tabajara no Rio Sul, né? Eu estudava no Cefet, e, e tinha um dos produtos lá, era como conquistar mulheres sendo feio, pobre e sem carro. Aí veio uma repórter do dia nos entrevistar, e eu falei que eu estava recomendando aquele livro os amigos ali. Meu nome saiu. Ela trocou tudo, tudo que cada um falou, saiu com o nome do. Ah, caralho. As pessoas estavam lá, mas. As declarações também, mas era tipo um quebra-cabeça de declaração. Era tipo assim, ligue o nome ao depoimento, né? Tipo, você tinha que ligar. Tipo, porra, a nossa relevância como pessoa nula. Então, Ah, aí, beleza, aí num contexto como esse é mais importante ter o testemunho que são estudantes, quem tá falando, não. sim. Mas eu, porra, eu falei, eu não falei, quem falou isso foi ele, Aham. ele que falou Aham. isso aqui, né? Pô, o- poderia também ter, tipo, atribuído. Dois aqui são os mais interessantes, vou condensar o que todos os outros estão falando e só fazer uma reportagem focado neles, tipo, né? Porque, sei lá, teria uma forma de manipulação, que eu também nem acho que seja a mais, a, a mais incomum, né? E aí vários jornalistas americanos adotaram isso em graus mais ou menos ah, intensos de distorção, Uhum. né? O Truman Capote dizia que quase não alterava, né? Quando escreveu aquele livro lá em Cold Blood, né? A Sangue Frio, que também é de assassinato lá nos anos 60. Agora, o Hunter S. Thompson, ele deliberadamente distorcia as coisas, assim, fazia. Só que é uma distorção assim tão. Que aí aí já passa para outra coisa. Mas às vezes, ainda assim, você consegue perceber a, a verdade por trás disso. Como a literatura também, às vezes, mesmo sendo deliberadamente ficção, às vezes Uhum. ela te permite entender melhor o contexto de um acontecimento, de uma época, de algum lugar, porque ela vai justamente no essencial, né? Então, e ela consegue condensar coisas que na realidade não, às vezes não aparecem, né? Quando você cria um personagem Sim, sim. que tem todas aquelas características, e todas as cenas o cara manifesta e termina. Na vida real, as pessoas não são assim, né? Mas a caricatura permite você. É, você exagera o que você quer evidenciar, né? Você É, cria um condensado é. daquilo, né? Na vida real a gente percebe essas coisas a partir do momento que você convive com a pessoa, né, e tal, ao longo dos anos, né? Não necessariamente em todas as ocasiões que você encontra a pessoa, né? É, mas aí então acontece que esses caras eles começam a lançar isso em formato de livro, né? E não mais como reportagem ou coisas assim, né? Sim, exatamente. Porque É. se lê como realmente um livro. Uhum. Aí a ideia é essa, se dá um quadro mais geral, que não estaria na reportagem, né? E, e tem esse elemento literário mais enfatizado, Uhum. o que o jornalismo parou de desenfatizar ao longo do tempo, justamente porque o elemento literário, em tese, podia afetar em alguma medida a questão objetiva, que Uhum. também, por outro lado, porque é uma forma de escrita que permite você ir mais direto ao ponto. Quando eu estava investigando aquela explosão lá em Niterói, que infelizmente não destruiu a cidade toda, é impressionante, porque tu vê as notícias nos dias seguintes,
Cara, é um caos, assim, tipo, pra ter, tipo, pô, parece que a galera vai jogando as informações assim, aí as paradas se contradizem na Aham. mesma. Porra, é assim uma coisa. Mas esse é o problema do jornalismo também, né? Não é um problema, mas é uma característica, assim, né? Porque como tá lidando com a parada no calor do momento, né? É como se os caras eles tivessem uma responsabilidade a única responsabilidade que tem é reportar absolutamente toda e qualquer informação que está tendo sobre o caso. E aí depois ver o que que era verdade, o que que não era, o que que fazia sentido, o que que não fazia. Não, mas tudo bem, mas minimamente, como até hoje é assim, mas é a questão da ordem de apresentação, tipo, Sim. de como você vai entender o tipo de informação que está chegando. Tipo, na noite de ontem, uma grave Uhum. tragédia abalou Niterói, na ilha do Caju, duas chapas pegaram fogo e atingiram depósitos da Atlantique, que, sei lá o que, estima-se que sei lá tantas pessoas morreram. Aí depois vem o resto da matéria. Seria tipo o lead, que está te dando um Uhum. contexto, e depois você ia desenvolvendo. Ali não, começava. Aí ficavam aquelas prosas poéticas, sei lá o quê. Com o coração extremamente pesado, que os niteroenses acordam hoje em meio a uma tragédia jamais vista, sei lá o quê. Como uma coisa seria um desígnio de Deus ou um erro do. Que porra! Nada a ver com jornalismo, né, bicho? Absolutamente nada a ver. Perguntamos, não sei o quê, porque a qualquer momento nossa alma, nosso corpo é mortal, mas a alma é imortal. Eita, caralho. Que fomos lembrados, pá. E o vale, que caralho, explodiu a porra do negócio. Até chegar nisso, caralho, tanta coisa que eu... Várias digressões, tipo, que é um elemento muito mais, porra, literário mesmo, mas isso era nosso jornalismo aí, até o início do século Interessante, XX, né? assim. Mas tem essa característica, né, que eu acho que dos caras eles usarem o jornal, porque é curioso observar isso, né? Não sei se hoje em dia ainda é dessa forma, né? Mas você vê essa coisa do jornalista ele ser sempre um cara mais ligado às letras de forma geral, né? E aí acaba sendo um escritor também, né? Mesmo assim, com duas profissões diferentes, né? Assim, tipo, o cara é escritor e ao mesmo tempo é jornalista, trabalha para um. Não tem essa porra? Tipo, o cara lá que, por exemplo, escreveu sobre Canudos, né? Euclides da Cunha? É, Mas antigamente todo mundo Então, todo porque o mundo cara era foi lá jornalista. aparentemente numa função meio jornalística, né? De Sim. retratar a porra, a batalha toda, aquela parada toda lá, e virou um livro, né? Uma obra literária, né? Tinha esse também aqui que ganhou esse prêmio, um mais recente, era o João, alguma coisa, como é? Não, João Baldo, é isso? João Baldo Ribeiro? É, João Baldo, que era Sim, jornalista sim, também, mas, porra, que ganhou prêmio como escritor, né, e tal. mas esses países latino-americanos, todo mundo, tanto que tinha tem uma piada espanhola que fala isso. Assim, não digam para, falem para minha mãe que eu continuo sendo pianista de bordel, não digam para ela que eu virei jornalista. Mas era comum, a Milor também chegou a trabalhar como Machado de Assis também chegou, mas como cronista também. Isso era. João do Rio foi também, alguma Então, aí medida. tem isso, né, do cara, porque aparentemente tem uma coisa do cara ter me parece aquela lógica meio. O cara ele tem um viés artístico, mas ele acaba virando jornalista porque gosta da escrita, mas não sobreviveria como escritor. Então, Sim, então ele gosta do elemento da escrita, assim, de escrever, mas sobreviver com isso é difícil. Então o cara opta pelo jornalismo porque é o que tem de mais próximo dessa carreira de escritor que ele poderia. sim. Né? Então é uma coisa que vai acabar meio que financiando a carreira de escritor dele. Do mesmo jeito, sei lá, imaginar um. Não sei, eu não consigo encontrar um outro paralelo para outras profissões, assim, né? Mas. Mas é isso, né? Parece que aparentemente essa figura do jornalista está muito ligada também à figura do escritor, né? Sim. E aí pode ser que se confundem alguns. Tipo, porque hoje em dia tem essa ideia muito clara de que pô, o jornalismo ele deve ser objetivo, né? Tem que ser isento. Mas também isso depende, né? Porque nos Estados Unidos eu sei que não é muito assim, né? Existe meio que uma ideia clara com relação ao posicionamento de determinado órgão de imprensa, né? Sim.
Enquanto aqui ainda é uma coisa muito debatida no sentido de que, porra, aqui no Brasil deveria ser mais assim também, porque a gente vê que tem muita empresa que, na verdade, é claramente apoiadora de um ou de outro lado, Uhum. mas como existe uma ética jornalística aqui no Brasil que você teria que ser isento a princípio, né? Uhum. Os caras ficam tentando mostrar as coisas de um jeito que, como se fosse isento, mas claramente está, na verdade, dando suporte a um determinado lado da coisa, né? E eu não sei porque que eu comecei a falar sobre isso, mas não faço a mínima ideia porque que eu falei sobre Por isso. causa das esquerdas. Muito bem, parabéns. Inventa então É. uma razão aí. Não, eu acho que talvez seja por isso, né? Por Porque o causa cara das eles esquerdas. manipula, né? Manipula o texto, né? Essa coisa de conseguir manipular o texto, né? E tal. Eu acho que você ia falar porque acabou tendo um processo de profissionalização que era Ah, isso. é isso mesmo, exatamente, porque muito provavelmente anteriormente era mais assim, né? A escrita jornalística era uma escrita muito mais aberta, né? Com relação ao estilo, né? Do texto e tal, enquanto hoje em dia tem, como você falou, a coisa do lead, que você precisa responder ali naquele primeiro parágrafo determinadas coisas e tal, e aí você desenvolve a notícia e tal, mas mesmo assim você não lê, por exemplo, nenhum texto jornalístico que, mesmo após a apresentação do lead ali, que o cara desenvolva o texto de forma um pouco mais Uhum. aberta, né, assim, até artisticamente e tal, não rola isso, né? A não ser que o cara tenha um espaço realmente dele, ser conhecido, aí o cara passa a ser tipo um cronista, já. Você passa a ter Aí uma vira outra mais. coisa, né? Um cara que tem É, uma coluna, por exemplo, uma coisa assim. passa a ter outro viés, né? É, Porque. Mas se a gente, porque esse próprio movimento do New Journalism lá nos Estados Unidos, ele não correu nos jornais diários. Ele corria nessas revistas. uhum. Na própria Rolling Stone, na Ah, sim, Playboy, ou na sim, Esquire, que justamente permitiam, que é um outro tipo de leitura, tipo, não é claro. uma, né? Como aqui tentaram fazer, essas medidas Piauí tentaram fazer isso, né, que permitia isso, o cara, ao mesmo tempo que vai dar uma notícia, tem um espaço mais para exploração literária, e às vezes também se trata até de reportagens de mais longo fôlego, então, Uhum. né, para não ficar com aquele estilo relatório, o cara tem É, que colocar aquele elemento mais, né, de história mesmo, para você ficar interessado com a construção de um suspense, isso. né? Uhum. E ao mesmo tempo é isso. Às vezes esses elementos literários têm uma leve ficcionalizada, eles são mais reveladores do real do que seria uma narrativa estritamente objetiva, né? Porque às vezes você Uhum. teria uma montoeira de fatos e dados, mas você se perde ali naquela montoeira de detalhe o quadro geral, né? É. Como um caso como esse, tipo, ele começa apresentando a partir de um encontro que ele tem com um cara, né? Aí aparece uma figura ali que aparentemente é disruptiva, vai criar problema. Obviamente ele obviamente, porque isso não está dado claro, óbvio, no livro, né? Mas, obviamente, porque isso não aconteceu. É, é, Ali foi a forma como ele conseguiu construir de uma maneira mais, igual no primeiro capítulo, você consegue ter uma ideia do como que é o cara, tipo, o que vai ser acusado de assassinato, quem vai ser a vítima, né? Mas o que que você acha, por exemplo, dessa coisa do. Por que será que o jornalista não é levado a sério, né? Isso é engraçado, né? Uhum. Por quê? O que que você acha? E já não é de hoje, é isso que é engraçado. Porque eu acho que é isso, pô. Eu acho que é isso, muito bom, bom, bom. Aham. Sempre foi uma atividade meio quase vinculada, tipo, à prostituição. As pessoas, essa figura clássica, que é o cara que se vende para Atender determinados interesses. interesses e o Uhum. cara, né, pen for hire, né, falando em inglês, né, tipo, a caneta, a pena para se alugar, né? O cara não oferece, o cara passa a defender os interesses ali sem, sem muito pudor, né? Isso foi meio se atenuando conforme foi tendo uma maior profissionalização do, do jornalismo, fica esse enquadramento mais objetivo. Então, um bom jornalista passava a ser aquele que de fato que conseguia ter acesso às fontes, de conseguir manipular essa quantidade muito grande, conseguir dar um furo, né? Uhum. Passou a... Aqui no Brasil talvez tenha tido uma. Você acha que aqui ainda tem essa visão negativa do jornalista? Eu acho, assim, eu acompanho.
especialmente dentro desse universo político, né, tem uma ideia muito negativa com relação a, atualmente, especialmente, assim, tem uma ideia muito negativa daquele jornalista que é, pelo fato de estar dentro de uma empresa, ele defende o editorial da empresa e não necessariamente não estabelece um posicionamento, né? Então, por exemplo, aqui, cada vez mais eu percebo que a população, de forma geral, e até um determinado grupo de jornalistas, eles são muito críticos ao jornalismo, a esse jornalismo bandeirou, assim, que levanta bandeira, assim, sabe? Como, por exemplo, eu vejo... Cria o neologismo aí. Bandeiroso? Porque, por exemplo, hoje em dia tem uma crítica muito grande Ativista. com relação... Jornalismo mais ativista. Não, mas nem estamos inventando nada, os caras usam isso mesmo, né? Fala que são ativistas disfarçados de jornalistas, né? Então, por exemplo, uma parte da população... Isso descredibiliza, né, a imprensa. Então, uma parte da população e uma parte dos jornalistas mesmo, esses mais, especialmente essa galera que é defensora do atual governo, né? Eles criticam muito esse outro lado da imprensa que tem uma tendência a atacar o governo, né? Aí o discurso, esse é o problema, né? Que cria-se um discurso muito contrário à imprensa, né? Da grande imprensa, como se usa, né, o termo. De dizer que não dá para confiar, não dá para levar a sério esses caras, porque na verdade eles estão claramente em favor de uma bandeira que é a bandeira anti-Bolsonaro ou alguma coisa assim, né? Então esses não são jornalistas, porque não são jornalistas sérios, não trazem fatos, não sei o que, estão sempre tentando manipular a informação a favor da ideia, né, que querem defender. Então eu acho que sim, eu acho que hoje... Porque existe um debate que acontece que é esse, né? Que eu estava mencionando mais ainda há pouco, que é essa coisa nos Estados Unidos, os canais ou as empresas, né, do ramo jornalístico, elas têm um lado muito claro, né? Isso não é mal visto lá, pelo contrário, pelo menos você sabe a quem você tá assistindo, né? Enquanto aqui no Brasil, você sabe, você conhece a fonte que tá a fonte da qual você está consumindo a informação, assim, então você sabe que aquela fonte tem um lado, né? Então, sei lá, por exemplo, aqui no Brasil a Jovem Pan é uma empresa chapa branca, né? Apesar de não deixarem isso claro, porque aqui no Brasil é meio mal visto ainda um veículo de imprensa ter um editorial claro, assim, de um lado ou do outro, né? É só você acompanhar, tipo, 3 programas da Jovem Pan, parar para ouvir 3 programas da Jovem Pan, você sabe que é uma rádio, assim, chapa branca, né? E aí a Globo tem uma coisa de ser, não, a Globo tem a tendência de ser isenta, né? De levar o jornalismo para esse lado, que é uma visão mais tradicional, né? Só que, por outro lado, o pessoal os jornalistas que fazem parte lá do Jovem Pan atacam a Globo pra caralho por dizer que a Globo é de esquerda. Só que é engraçado, porque quando a Globo é de esquerda, é quando o governo o governo da... Como é que se fala? Como é que se fala? Não é da posição, não. Como é que fala? Da situação, né? Quando a situação é de direita, a Globo é de esquerda. Quando a situação é de esquerda, a Globo é de direita. É isso que eu ia falar, porque essa mesma ideia do jornalismo ativista foi usada também contra o PT, né? E aí os fanzocas do PT também criticavam os ataques e as denúncias, enfim, a denúncia virava ataque, da imprensa como também politicamente motivados. Não que também não fossem, mas como se, né? Sim. E a ideia que se dava é mais ou menos como se fosse uma perseguição, se valendo do seu poder para influir e manipular. E, o legal é como se as questões de fundo também não tivessem. Tanto que os caras até chamam isso de o quarto poder, né? Não tivessem. Não tivessem ali, né? Como você também falou, né? A posição da Globo, até onde eu sei, acho que ideologicamente não deve ter mudado. E ela foi diabolizada, demonizada pelos 2 governos em sequência, né? Como aí é difícil saber qual que é. Então, a posição dela deve ser do meio, né?
que é um governo meio... Eu acho que é porque tem ainda uma tendência também, eu acho que boa parte dos jornalistas tem ainda isso aqui no Brasil, que é o jornalismo ele tem que ter uma posição de ataque, né? Então você tem que ficar mostrando a falha, no caso da política, né? Então, no caso da política, existe um posicionamento que é, não, você tem que mostrar a falha e não é, vangloriar ou valorizar o que está saindo de bom, porque meio que como, tipo, o que estiver rolando de bom não faz mais que obrigação, entendeu? Então você tem que mostrar o problema. mas é evidente, isso é meio óbvio, né? Tipo, Então, mas não é o caso, porque, por exemplo, os caras da Jovem Pan, eles falam exatamente o contrário. Ah, porque só sabe mostrar o problema, mas, porra, tivemos... Aí eles ficam fazendo questão de mostrar os bons números, né? Não, porque, porra, tivemos esses bons números, mas não tem uma linha sobre isso, não sei o que. até, aí também depende também, obviamente a coisa tem que ser equilibrada, né? Mas faz mais sentido a imprensa enfatizar o aspecto negativo. É que falam que notícia... Quem é que falou essa porra? Essa é a mesma das frases manjadas lá do jornalismo americano. O George Orwell, americano, é inglês. Não, porque eu estava achando que era outra coisa. Mas é George Orwell, se não me engano. Que notícia é divulgar aquela informação que alguém não quer que seja divulgada. É isso, né? Porque, sei lá, a questão de números, coisas que o governo está fazendo de bom, está avançando. A própria propaganda do governo da exatamente. propaganda, ou as pessoas vão saber daquilo por outros canais, porque elas estão sendo beneficiadas. Estou falando que, claro, quando a imprensa sistematicamente Só ataca ou só defende. tipo, e ainda mais se for um tipo de notícia realmente que, porra, sei lá, vamos supor que o país, vou pegar o pior exemplo possível, a vacinação, mas conseguiu, tipo, um feito na área de saúde, cumpriu uma meta, etc e tal. Né? Isso tem que ser... Aí o jornalista fala, tipo, poxa, isso aí não foi esse governo agora, porque as políticas foram lançadas lá atrás. Ou falar, não, de fato foi uma... Né? Essa é uma das funções. Agora, a coisa de ter um... Até concordo, beleza, as posições poderiam ser mais explícitas. O Globo andou explicitando isso um tempo atrás, quando ainda lia, tipo, nos editoriais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter essa preocupação. Na verdade, porque são vários tipos de jornalismo. Existe essa coisa da posição dada pelo editorial. Existem, tipo, às vezes, os colunistas ou editorialistas, os analistas que têm um caráter mais ideológico, né? E geralmente funciona assim. Analista, documentarista e tal. Comentarista, né? Esses caras. Isso aí, beleza, né? Aí já chamar alguém que vai fazer a contraparte, ao mesmo tempo você precisa ter uma... Porque é o seguinte, você pode ser de uma dada corrente ideológica, mas não dá para ler todos os meios de imprensa. Então você confia num que pode ser mais alinhado com a sua visão, te dar tipo de informação que você está precisando. Mas e depois eu vou chegar lá na frente, porque eu acho que o jornalismo vai acabar recuperando a sua função, embora em outras bases. Você tem que estar minimamente sabendo das coisas assim, que estão acontecendo. Então, você precisa do elemento objetivo, independente da tua posição ideológica, justamente para você tomar decisões minimamente fundamentadas. Não pode... porque eu sou dessa posição. Primeiro que não é um pacote. Você pode estar mais alinhado em determinados temas com aquela posição. Mas você quer saber das outras coisas que estão acontecendo também. Porra, que ninguém, né? Não é tão simples que... Não, idealmente falando, casou é tudo. Porra, as pessoas não são... Idealmente falando, as pessoas não deveriam ser tão binárias, né? Assim, né? Como são, né? Tipo, ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Eu tenho uma dificuldade tremenda quando o nego pergunta, e aí, e você? Não sei o quê. Aí, hoje em dia, existe essa coisa, né? Que o isentão é o cara que não quer se comprometer, né? Mas, porra, aí tu precisa, então, comprar o pacote completo, ou de um lado ou de outro? Não dá pra você... Tem matizes mesmo, tipo, tem diversos matizes, tipo... Conservador, o que é ser conservador? Ser conservador, o cara ter arma em casa, ter direito à arma. Não, pelo contrário, não, porque não pode matar na Bíblia, então aí começa a ter um monte de... Você pode beber, mas pode usar droga. Não pode usar nada. Tem um monte de coisa ali, um monte de cara. Você está consumindo ali um órgão de mídia, você precisa ter minimamente pelo menos o basicão assim, te dá de uma forma objetiva. Porque quem não tem as informações objetivas atua de forma menos eficiente sobre a realidade.
Não, e esse é um problema também, porque eu observo pessoas que são claramente de um ou de outro lado, que têm muita dificuldade de assumir quando alguma coisa feita por um ou por outro lado, seja ela para o bem ou para o mal, quando essa coisa foi feita, de poder assumir que isso é um problema ou que isso é algo bom, né? Então, para usar um exemplo claro, né? A gente observa que quando você vai ver os dados, porque é isso que eu falo, assim, tipo, eu não votaria no Bolsonaro, não, eu não sei, eu tenho um problema com a própria figura do Bolsonaro, assim, tipo, não acho, pô, é meio, eu sinto até um pouco de vergonha de ter ele como presidente, assim, do Brasil. Mas o lance é o Eu seguinte, não, ah, porque minha cidadania aqui na Terra é austríaca, hum, então hum, mas o lance é que, objetivamente falando, quando você olha os dados, pô, o Brasil vai crescer, né? O PIB vai ser positivo esse ano. Tudo bem que comparado com a média, saúde, com a média dos países emergentes e desenvolvidos, o Brasil está longe. Mas para esse último ano, para 2022, o Brasil está bem em relação a vários outros países, inclusive desenvolvidos, né? O real foi a única moeda que se valorizou frente ao dólar e ao euro, né? E isso é um dado surpreendente, assim. O índice de desemprego vem caindo drasticamente desde o início do ano. E, por exemplo, agora, com todo o problema que está acontecendo Pô, a gente teve deflação no último mês e agora a Bolsa Brasileira foi a que mais se valorizou. Foram injetados trilhões tá aqui, trilhões de reais, cara. Porque tá todo mundo correndo da Bolsa Americana e vindo para... Porque lá agora é a renda fixa, né? Que a galera tá investindo. E vindo para cá, porque o Brasil caralho, o Brasil é a porra da fazenda do mundo, então commodity no ano que vem que vai explodir uma crise séria na Europa, o Brasil é commodity pra caralho, vai ter um boom de commodity, tá todo mundo vindo pra cá. Aí, porra, você pega essas informações e fala, tá, beleza, você pode não gostar do governo de posição, mas essas são informações objetivas, assim, para você avaliar, não tem nada a ver com ideologia, essa sim. porra. Posso dar um informe? Hum. Esse podcast estará sendo transmitido a partir dessa semana pela rádio Jovem Pan. Porque assim, por mais que você não goste do governo atual, e é o meu caso, por exemplo, eu não gosto da figura do Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro como presidente, mas uma coisa que você tem que reconhecer é que tem uma equipe ali por trás que está fazendo um trabalho minimamente decente. E também, assim, não só a equipe dele, mas também tem pessoas que elas são, na verdade, funcionários, né? Funcionários públicos mesmo, que atuam no alto escalão do funcionalismo público, que, porra, por exemplo, essa galera que atuou para fazer quando teve o lance da crise da pandemia, né? Essa galera que atuou para fazer a bancarização das pessoas para poder receber auxílio emergencial, isso é tudo funcionário público, isso não tem nada a ver com governo. Isso é política de Estado, não tem a ver com política de governo. Então, Assim. mas aí que tá. Um dos papéis então, do jornalismo é esse, é identificar o que é mérito do governo, em que medida esses méritos justificam os deméritos, né? E o que na verdade são políticas de Estado, são políticas que vêm de governos anteriores, só se forem continuados, né? Não, as pessoas têm muita dificuldade de assumir isso também, né? O que é bacana e o que não é bacana, né? De observar. Eu acho que o jornalismo deveria ter também deveria assumir um pouco esse papel de deixar. Seria muito interessante se houvesse uma linha jornalística com uma tendência a assumir um pouco mais as falhas, assim, sabe? De determinado veículo falar, não, a gente aqui criticou bastante, não sei o quê, mas foi importante, sim, valeu a pena, acho que foi um erro ir contra determinado projeto e tal, porque beneficiou de alguma forma a população, sei lá, uma parada assim. Não, os caras vão, se alguma coisa sai bem e determinado veículo foi crítico àquilo, basicamente eles passam por cima do assunto, não, Mas não eu também não sei se esse também é um papel do órgão jornalístico ou se isso cabe
ao espectador, o consumidor ali. O público, porque é que nem essa galera que pega assim, porque o JB, o Globo apoiou a ditadura. É um contexto específico, tipo, as exatamente. pessoas que estão lá, tipo, isso é usado como fazer uma crítica a algo que vai ser dito hoje, contrário, como se for uma coisa de estarem identificada com a esquerda. Me viaja na maionese, tipo, o que o jornal tem que fazer? Penitência, autocrítica? Na verdade, qualquer pessoa que vive mais do que 12 anos vai ter emitido uma série de opiniões que depois ela vai observando. Com certeza. Pô, fala sério. Imagina um órgão com questões gerais de como que a sociedade tem que ser. Mas hoje em dia, eu sei que isso está na moda. Na época da internet, não tem perdão, né? Essa perspectiva meio... que às vezes eu acho que é meio... deve ser vindo do cristianismo, não sei. De autoflagelação, assim, que tem que ficar perpetuamente as falhas por todo sempre, porra, não tem como se redimir. Não, mas eu nem acho que seja, por exemplo, uma necessidade do órgão se desculpar, não. Eu só estou dizendo que isso eu acho que não tem necessidade, mas eu estou dizendo que, tipo, se determinado veículo foi crítico a uma ação, e se aquela ação ela foi mais benéfica, ele poderia também depois noticiar o bem que aquilo ali fez. Não necessariamente, não precisa nem falar, não, aqui a gente errou, não sei o que. Não, mas é mostrar que, tipo, os resultados daquela parada ali. E aí cabe, exatamente como você disse, cabe à audiência observar e falar, ih, aqui os caras falaram merda aqui atrás, ó, e agora estão falando bem dessa parada, opa, peraí. É interessante, assim, tipo, que o veículo seja capaz de se posicionar tanto contra ou... Mas isso faria sentido só no contexto em que o próprio jornal está emitindo uma opinião editorial ou... Não, mas não necessariamente opinião, né? Porque você pode noticiar, pode ser só notícia mesmo, assim. Pô, mas aí que tá, o princípio da notícia... Mas é porque, veja, onde eu quero chegar? É porque, por exemplo, tem essa coisa que os caras brincam muito, o pessoal da Jovem Pan também zoa muito o pessoal da Globo, porque, não lembro se foi da Globo, mas era ou se era Folha de São Paulo, alguma coisa assim, que quando teve queda no índice de desemprego, isso foi em maio, alguma coisa assim, que a manchete era índice de desemprego despiora. Ou seja, não foi capaz de usar a palavra melhora, né? Tipo, o país melhorou em relação ao desemprego. Não, tem despiora. Tipo, pô. Num caso como esse, de fato, é um uso já meio... porra, para marcar posição, né? Tipo, você tá meio dado com isso. Mas é tão explícito que todo mundo entende o que é. É engraçado, né? Tipo, pô, tu não é capaz de dizer que houve uma melhora. Tem que dizer que teve ou seja, continua uma merda, teve uma leve despiora. Tipo... Pô, mas você não acha que qualquer pessoa inteligente entende o que é? Se você recebe uma notícia eu acho que... Tipo, como você lê isso? Eu vou dar meio que uma risada. Vou tipo, porra, caralho, isso aqui é sacanagem. Não, mas você entende duas coisas se eu pego um tipo de informação como esse. Tipo, é que de fato, objetivamente, aconteceu isso, né? Tipo, ou pelo menos as informações que chegaram ao órgão de imprensa foi de que o desemprego caiu. E o 2 a visão é que do jornal é que ou essa queda foi muito pouco significativa porque estava esperado, ou que de fato tem uma resistência, ou as duas coisas, resistência enorme ao governo. Tipo, eu consigo decodificar ali o que tá... Eu vou dar risada de cara. Eu vou falar, caralho, isso aqui é engraçado. Os caras não conseguem, tipo, assumir quando a parada teve uma melhora, né? Porque mesmo que a melhora seja mínima, né? Mas é claramente marcar posição, né? Mas eu, de certa forma, foi que nem quando Macron foi reeleito recentemente, não sei por que eu parei para ler o jornal do PCO, Causa Operária. É maravilhoso o PCO, né? Aí a notícia do Causa Operária sobre a vitória do Macron, né? Tipo, Macron vence, tipo, Macron derrota a extrema-direita. Era assim, Macron vence e adia o fim da União Europeia.
Caralho, o cara é um profeta, um messias, né? Não, para além disso, não, nem é. Na verdade, a gente estava mais anunciando, tipo assim, porra, a coisa tá tão precária É, que o colapso é iminente, assim, é. não tem muito que. É, ele é o salvador da parada. Ele chegou e, tipo, fudeu, vai segurar a onda, vai segurar as pontas ali por um tempo. O tempo vai É, acabar de qualquer é. jeito. Isso aí é o incrível capitalismo. É- era que nem quando eu tava, não. Tipo, qualquer crise que tinha. Ah, eu falei assim, porra, caralho, mas pensamento mágico. Eu falei, porra, já falaram isso tantas vezes, será que eles estão pensando, porra, eu acho que nós estamos enganados a maior parte do tempo, né? Não, porque agora capitalismo está em crise, sei lá o quê. Porra, caralho, eu não sei quanto tempo, né? Pô, tá em crise, porra, desde 1789, caralho, desde a Revolução Francesa tá em crise. O... Porra, mas é isso, acho que você consegue decodificar, né? Agora, apesar de eu não ter em grande conta a profissão de jornalista, acho que eu já até falei isso aqui, ainda mais o jornalista brasileiro, que apesar de se tornou um profissional especializado em jornalismo, né? Que eu acho uma coisa bizarra, né? Como que você, como que um cara que não tem a vivência, como que alguém que não tem vivência, sei lá, em política, ciência política, Uhum. em economia, porra, Fala em ciência, sobre esses. consegue exatamente ir para tanto que falam muito, que é uma postura meio dos nossos jornalistas, que eles acabam sendo muito mais tipo assessores de imprensa De de especialistas. especialistas, Aham. acabam, tipo, na verdade, condensando os releases que os Uhum. diversos órgãos ou diversas empresas dão, do que a própria. É, mas é como se o jornalista ele fizesse o papel do divulgador científico, né? Pô, mas o Só que próprio. sem a parte da divulgação científica, assim, né? Mas o divulgador científico tem que saber. Sim, ele tem que ser do meio, né? Do campo, né? É óbvio, o que, que ele Ele faz. vai fazer uma transposição didática, basicamente, assim, daquilo ali. Exatamente. Não, Aham. mas você precisa ter até para saber porra, o que, que é uma linguagem que entre os especialistas e como. Não, isso é uma crítica também que você para determinados jornalistas que são, de fato, economistas, por exemplo, né? Criticarem, tipo, eu sei muito desse cara lá da Jovem Pan, inclusive, que é o Rodrigo Constantino. Ele que é uma figura, eu não consigo levar ele muito a sério, não, mas ele é economista, né? Sim. E aí ele mete o pau na Miriam Leitão, né? Ele, caralho, ele desce o sarrafo nela por conta disso, né? Porque fala muita abobrinha exatamente por não ser do meio, né? Uhum. E eu não sei, é o que você falou, acaba em jornalismo, né? Ele vira especialista é, na construção da notícia, em como construir uma narrativa jornalística. E não especialista no meio que ele está noticiando, né? Não, no caso da Miriam Leitão, nem acho que, tipo, porque também não sofro dessa academicice, assim, que o cara tem que ter feito o curso. Acho que até alguém, pela prática jornalística num determinado meio, consegue entender o campo, se não for burro, se não for Não, eu burro. também não acho que a pessoa precisa ser formada em economia para Sim, poder. mas e no mundo ideal, tipo, porque o ponto é o seguinte, me parece muito mais difícil você dominar o tema do que dominar a técnica de comunicação, Sim. né? Esse tipo de coisa que me parece muito mais fácil você aprender meio na prática, tipo, você, você, porra, sei lá, você fez ciências sociais, estudou economia, alguma coisa, porra, você trabalhou um tempo, sei lá, no banco, mercado financeiro, alguma coisa, e depois tu vai escrever. Me parece muito mais Mas eu fácil acho que acaba esse virando. processo do que o contrário. Mas Alguém acaba. que. Quem vem do meio acaba virando analista ou comentarista, né? Dentro desses veículos de imprensa, né? O Sim. cara não é propriamente o jornalista no sentido de. Ele não está preocupado em dar a notícia aos moldes do jornalismo, né? Ele está muito mais Sim. preocupado em fazer análise, né? Em Sim. comentar as Sim, notícias. mas é um outro tipo, uma outra E vertente. aí, normalmente, esse cara é o cara especialista, né? Sim. Ele por exemplo, ou o cara é um especialista em direito, ou é um cara especialista em economia, não sei o que e tal. Mas aí fudeu, porque ele começa a estar numa posição, né, que é essa coisa do Rodrigo Constantino, que ele quer descer o sarrafo na Miriam Leitão. Se bem que a Miriam Leitão também é analista, aí fudeu. Foi um péssimo exemplo. O... Porque o cara desses, quando entra nessa posição de analista, comentarista, ele acaba. Ele sabe que ele está dando uma opinião. O nível de. Mesmo que na cabeça dele seja Não, aí objetivo, não tem não. nada de objetivo. Não é.
Que Tem nada a que é ver, diferente é. da posição que deveria ser do jornalista de comunicar. Só que o jornalista tem que ter o filtro, aí isso ele pode fazer, ter o filtro assim, porra, isso aqui tá tão lero-lero assim, que. Inclusive na hora de contestar, junto às fontes. Fala, Uhum. porra, que é isso é uma operação do jornalista. Para não deixar. Porque senão ele só fica sendo como um canal de comunicar o discurso É. de forma. Que é uma coisa que também não tem aqui. Dificilmente o jornalista rebate. É, é, Especialista? não, especialista, ou especialista, ou tipo, alguma figura de autoridade falou Aham, isso. aham. Não rebate, tipo, porra, você falou isso assim, sensado, tipo, tentar colocar essas situações mesmo, tipo, uma descontradição, onde ele falou isso. Isso não é uma prática, pelo menos que eu vejo aqui Sim, sim, no sim. nosso jornal. E é uma dessa, tipo, o cara minimamente consegue, pô, fala, porra, tá, eu vou transmitir a notícia, mas por que tem Mas eu acho que isso está essa mudando. contradição? Isso é uma coisa que eu percebo que está mudando. Que existe uma tendência maior a esse confronto, assim, entre jornalista especialmente no campo político, né? Sim, mas tem que ser um É. confronto fundamentado, senão vira o idiota contestando Não, claro, o é, especialista. sem dúvida. É, mas eu acho que dentro do campo político, especialmente. Não o especialista, mas dentro do campo político eu percebo que tem um pouco mais essa postura de chegar e. Não, mas olha só, você. De inclusive trazer, né, a notícia, falar, não, mas há meses atrás, ou não sei quando, É, você deu essa declaração aqui, não sei o que, agora você está falando outra coisa e tal. é. É, como agora mesmo rolou o debate, né? Acho que foi semana passada, né? Domingo teve debate dos presidenciáveis, né? E aí aquela jornalista que a Vera Magalhães, ela foi e fez uma questão lá pro Bolsonaro no debate. E ele respondeu de uma forma meio. Aquele jeito do Bolsonaro, né? Aquele jeito meio tosco dele, assim, né? De falar que ela deve. Ah, você deve dormir pensando em mim, não sei o quê e tal. Mandar umas paradas assim. Aí isso foi visto como uma frase machista e tal. Eu entendi. Tipo, deve dormir pensando em mim no sentido de, porra, Só cara, tu fixada tá com fixada. Eu não entendi nada, tipo, sexual, na verdade. Assim, é, dormir pensando em mim no sentido, ah, você dorme e fica pensando em mim, sei lá, e com tesão, sei lá, qualquer porra. é, Eu entendi que você tá com uma ideia fixa, você não me tira da cabeça, você só quer me fuder, só quer, né? exatamente. É. É. Mas tudo bem, aí criou-se uma comoção, Como se o né? Bolsonaro já não tivesse vários problemas para atacar, precisam. É, como se já não fosse facilmente. Pô, ele já cria os próprios problemas, assim, né, as próprias arapucas. É, aí criou uma comoção toda, ai, a Puta que favor dela, pariu. contra o machismo, não sei o que Puta e que tal. pariu, maluco. Como ainda tá fudida mesmo. Mas exatamente porque ela é uma jornalista que ataca bastante, né? O Bolsonaro especificamente, né? Então ela, na pergunta dela também, ela foi provocadora, assim, com relação a essa coisa da pandemia, do posicionamento dele durante a pandemia, não sei o que e tal. Tudo bem que ali tá num contexto diferente também, né? No contexto do debate e tal, tem essa coisa de deixar o cara meio de, de trazer uma situação de desconforto, assim, né? Como dizem os jovens, na Berlinda. Na Berlinda, exatamente. De botar o cara meio numa posição desconfortável ali, pra ele poder sair daquilo ali e tal. Então eu acho que quando o jornalista tá nessa posição de entrevistar um político, alguma coisa assim, já é mais nesse sentido. Agora um economista, um jurista, alguma coisa assim, eu não sei, fica mais difícil, né? É. O, uma vez que. Agora esqueci qual que era a história da. Caralho, quem me contou isso? Que era um jornalista que tinha algum tipo de golpe ou uma coisa assim, que era. Aí o jornalista confrontou, a pessoa saiu fugida, etc e tal. Ah, esqueci, eu não vou Não lembrar. lembro. Mas eu Mas lembro eu. daquela coisa do Marcelo Tais, né? Que é no. Ele não tá na posição de jornalista, ele era o personagem, né? Um repórter, né? Uhum. Você tá ligado, né? O Sim, sim, Varela, né? sim. Que ele pergunta aquele cara que era presidente da CBF na época, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Qual é o seu Uhum. próximo golpe, né? Não, como se Não, fosse qual é uma a sua próxima jogada. jogada? Aquilo ali é ótimo. Porra, foi que nem esse amigo meu, que é economista, quando nós estávamos aí estávamos na TVC FET, aí, porra, teve uma festa junina lá, aí ele perguntou lá para um figurão lá, todo mundo já vinha encaixaçado, né? Aí perguntou, e como está a quadrilha do seu... A
Quadrilha do Serpente. Claramente, né? Um insulto em forma de pergunta. Muito bom. Seu bando de bandido do caralho. Da quadrilha. Escroto. Boa, né? Mas você acha que aqui no Brasil. Você acredita que seria benéfico ter, por exemplo, que esses veículos de imprensa, ou que mesmo os jornalistas fossem mais claros com relação às suas posições? Assim, você acha que isso seria melhor? Não sei. Não sei. Sua opinião. É uma opinião muito importante, né? Até porque eu estou brevemente me tornando um déspota esclarecido de Shadalu. Então a única opinião que vai importar é a minha. Eu não sei, para mim acho que tem mais a ver com o campo profissional dos jornalistas e o que as pessoas esperam, né, das notícias, né? E cada vez mais as pessoas não esperam os dados objetivos ou um tipo de análise mais equilibrada. Elas esperam confirmação do que elas querem, do que elas querem ouvir. Entra nessa paranoia de que, na verdade, pelo contrário, acho que se caiu na ideia de que, como todo jornalismo é tomada de posição, logo, nenhum deles, nada pode ser objetivamente subjetivo. Então, acho que, em dado momento, eu acho que vai se retornar a importância do jornalismo. Falam isso que vai acabar a profissão do jornalismo, depois todo mundo vai ser jornalista, etc. E tal. Eu não acredito nessa porra pelo simples motivo de que as pessoas não têm tempo hábil para checar as informações e, né, Mas já acontece a não obrigação do diploma, né? Que acontecia há pouco tempo atrás, né? Sim, mas eu não vejo diploma. Pelo contrário, eu acho que o diploma até era um entrave. Não, mas então, mas aí isso vai fazendo com que a parada também vá se dissolvendo, né? Porque aí. Ou não. Eu acho que pode ocorrer de se operar em bases mais amplas, de profissionais que atuam em várias áreas que, eventualmente, também trabalham como jornalistas dentro desse modelo do jornalismo mais objetivo. Em certas circunstâncias vão trabalhar como comentaristas, mas vão aprender a dominar essas técnicas e empregá-las na hora certa. E vai continuar tendo uma imprensa que cumpre esse papel de confirmação da informação. Que precisa alguém ter lá pesquisando, confrontando e checar documentos, entrevistar as fontes, contestar as fontes. Isso, na verdade, o jornalismo ele é muito semelhante a as técnicas investigativas, sei lá, de um cientista social, de um historiador. A diferença é que ele opera basicamente no tempo presente. E, obviamente, ele tem um prazo muito mais reduzido, mas não é coisa, precisa ter um profissional para isso. Acho que as pessoas que valorizam a informação para se proteger dessas fake news vão voltar a respaldar os órgãos tradicionais de imprensa, que são os que estariam aptos e seriam capazes de manter uma estrutura dessa. Provavelmente vai haver uma redução desses grandes órgãos e tal, mas talvez eu vejo assim, eles operando em bases mais amplas e com mais espaço disso também, para o jornalismo cidadão. Tipo, o cara de um dado local e faz algum tipo de investigação, depois submete aquilo, aí uma equipe lá confirma, ou pelo menos o cara já tem um acesso lá porque da forma como está, não. Agora, foda isso também, porque os próprios jornalistas têm sido os primeiros nesse afã de dar as notícias fresquinhas, são os que reproduzem as merdas. Tanto que tem a coisa nessas agências de fact-checking, né? Que é exatamente para isso, né? Que é para verificar, tipo, se aquele fato que foi noticiado é, de fato, um fato.
Mas o foda é isso, porque Que aí essas agências, elas denunciam, né, essas notícias que, na verdade, não seriam verdade ou alguma coisa assim. pois é, só que a maior parte das notícias assim não tem esse frisson assim desse imediatismo tão grande. Ou quando tem às vezes, sei lá, para uma agência de inteligência que tem uma equipe que está lá trabalhando sempre, está divulgando informação para a imprensa. Então, acho que vai se voltar a um modelo mais de consumo mais lento, vai se perceber que boa parte das notícias elas são absolutamente irrelevantes e não tem essa necessidade de um consumo Mas eu tão. acho também que tem o lance da internet faz com que as pessoas elas consigam consumir a notícia direto da fonte, né? Então você já não precisa mais. Porque também isso é curioso, né? Como cada vez mais o jornalismo ele vem se tornando um jornalismo de mídias sociais, né? Então o próprio jornalismo usa as mídias sociais como fonte, né? No entanto, a população pode ter contato com os perfis ali, seja dos órgãos do governo, qualquer outra coisa. Então, tipo, Sim, tudo bem, mas às vezes é um tipo de informação que eu não vou consultar todos os órgãos, etc e tal. O jornalista cumpriria essa função agregadora. Mas não tem que ser só essa função agregadora, tem que ter uma função também de crítica. crítica. Uhum. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na reunião, que a digníssima presidente ela falou que o órgão ia entregar 200 mil títulos. Aí o animal aqui, sendo que essa notícia já tinha circulado, então eu já sabia que não foi uma coisa que ela inventou na hora ali, que ele já estava falando, circulando. Só que nessa eu estava lá. Aí eu falei, como que o órgão vai entregar 20 mil títulos? Se o órgão 200 mil, você entregou falou? 200 mil títulos, 200 mil títulos, se o órgão entregou em 20 anos, 20 mil títulos. Isso significa aumentar a meta em um ano e meio, mais ou menos 10.000%. Eu acho que isso não vai acontecer. Tipo, se um jornalista pega direto do que seria de uma comunicação social, espero que essa notícia. Não, essas notícias que chegou a sair. E não se deu o trabalho de. Porra, ele poderia fazer. O jornalista poderia fazer o quê? Conferir dados do órgão, tipo, procurar. Porra, quantos eles fizeram isso? Porque isso é uma. Deixa eu ver, isso já levanta dúvida. Como é que, porra, durante 20 anos faz. Não é dobrar. Que dobrar já é uma meta ambiciosa para qualquer Pois processo. é. Tipo, como que vai fazer essa porra, né? Se explicar. Aí é o trabalho investigativo. Pô, vou falar com os caras lá. Multiplicação a nível exponencial, a Pô, parada. vou catar uns. Tipo, quem será que lá de dentro fala? Tipo, pô, tentar, sei lá, conversar com funcionários que são identificados como meio contrários às leis políticas, ou que são favoráveis para ter uma visão mais balanceada. Mas só para isso falar assim, pô, vai aumentar isso para tanto. Se alguém te dá um número, você tem que ver quanto que fez antes. Sim. E se não está. Se isso não é noticiado. E se, porra, essa discrepância toda, teria que explicar. Como que conseguiria essa diferença exatamente. toda? Não, porque agora mudou isso aqui de fato. Só mudando isso. Já traz uma eficiência, assim, uma parada. Então, que ainda assim seria, enfim, mas começa. Esse seria o papel do jornalista, né? Aí que tá, mas se fosse me entrevistar, eu daria todas as informações que estão no meu dispor, falar que o troço desse é completamente gogó. Tem uma coisa impossível, do jornalista ele ter essa coisa de, na verdade, é como se ele estivesse representando a população também, né? Checando coisas que, tipo, na verdade, o interesse do jornalista é atender a população, né? Ele estaria representando meio que o João e a Maria, que não pode ficar verificando essas coisas todas, e ele vai lá e faz esse trabalho para trazer para o João e para a Maria e falar, não, ó, olha só, a informação que se tem de verdade, de fato, é essa aqui. Porque não tem lá um canal na comunicação social do governo do estado do Rio de Janeiro chamado Cantinho do Álvaro Figueiró. Falando. Não existe, né? Porra. Né? Isso é papel do jornalista, tipo. O cidadão comum não tem como. Né? Ainda mais se for uma questão que atinja diretamente a ele, porra. Porque mesmo que assim, o cara fala, porra, sabe, o cara tá para ter uma casa regularizada lá. Aí ele ficou suspeito. Pô, o cara tem que fazer esse trabalho de. Uma parte das pessoas não tem essa porra. Ou se tem essas ganas,
não vai ter o tempo. E se descobrir, vai ter a questão de saber comunicar. Que às vezes você descobre uma coisa, mas fica no âmbito privado, não tem repercussão nenhuma. Quem resolve isso é o jornalista. O cara é pago para isso. Vai lá, vai conferir, vai calatório, vai procurar entrevistar as pessoas. E vai catar coquinho também. E vai catar coquinho também. Então, vamos montar aqui o nosso jornal. Isso. Vamos. Jornaleco. Jornaleco. O único jornal que pode ser usado como papel higiênico. Isso. Porque nós. O que tu tá olhando aí nesses diversos. Eu tô olhando esse gráfico maravilhoso aqui das Tetris. nossas vozes. É um Tetris vocal, isso aqui, né? Não é? Deixa eu me ver. Deixa eu ver se eu consigo só pegar aqui as frequências mais graves aqui e deixar os. Eu acho que é o volume, não é? É volume, né? Não, mas é um volume equalizador também, porra, senão é tudo junto, né? É volume essa porra. Óbvio que não, cara. Ah, cadê o jornalista pra isso? Não tem como ser. Depois eu vou te dar isso. Porque não faz sentido, porque eles não estão juntos. Porra, não faz sentido. São os componentes harmônicos da sua voz. Pô, mas, cara, eu fiz um gravão aqui e ficou dando lá no alto quando eu cheguei lá, perto. Ó, deve quando eu ser. chego perto, ó. Ó, fazer o gravão. Tá muito louco, não fez o menor sentido essa porra. Não, às vezes tem umas frequências que elas ficam cortadas aqui, ó. Por isso que ninguém entende porra nenhuma quando eu falo, ó. O meu corta vários harmônicos aqui, ó. Vários. Vários. Ó, aqui, ó, as cavadas aqui, ó. Cheio de cavada aqui. Nossa tecnologia aqui de gravação tá muito sofisticada. Que eu falo igual uma flauta. Eu não tenho os harmônicos ímpares, né? Enfim, é isso. Vamos terminar. Você quer deixar um recado? Eu quero deixar um recado. Eu quero falar. É o seguinte. Eu deixei uma bomba de plutônio que vai explodir dentro de 4 horas em algum lugar. 4 horas? Isso. Então, às 11 horas e em algum lugar da Groenlândia. Muito bem. Então, todos procurem na Groenlândia. Isso. Porque Caralho, falando nisso... essa bomba, além de ser plutônio, ela tem 10 quilos de peido alemão. Então, o planeta todo vai ficar com um cheiro atroz. Não, você falou dessa coisa da bomba escondida na Groenlândia. Aparentemente teria um cara que teria perdido uma carteira de Bitcoin num lugar, parece que num deserto, uma parada assim. Eu não sei se ele perdeu ou se ele enterrou lá e virou uma busca a parada, sacou? Porque encontrar. Eu vi uma porra assim, ou se o cara já teria gasto não sei quantos milhões assim para tentar encontrar essa porra, porque a parada tem uma parada assim, o cara perdeu uma carteira, a carteira digital, né? Um pendrive, né? Perdida, bota aí. Ó, carteira de Bitcoin que tinha 8 mil? Não, 8 mil dólares. Dólares? Porra. 8 mil dólares em Bitcoin hoje em dia vale dinheiro. O que é carteira de Bitcoin que tinha... Sem atividades há quase 9 anos. Acorda? Repentinamente transferindo não, isso aí é outra coisa, suas criptomoedas para um novo endereço. Enfim. É isso, a gente. Volta de Satoshi Nakamoto. Um beijo. Eu queria também... É isso? Não era. Mas... eu acho que... talvez em soneto funcione. Não. Enquadra. Enquadra. Mas eu tenho a seguinte percepção. Ainda assim, canção vai funcionar. E como uma baleia que voa no horizonte azul, norte e sul. Porra, esqueci. É isso. Ou não. Calma aí, deixa eu pensar.
E se fosse do avesso? E se fosse da versão Unidunité? Salame mingue. Tu já reparou o Unidunité? Na verdade é Unidue tre do italiano, acho eu, né? Aí todo mundo começou a unidunité. O tre virou T, né? Unidunité. Salame mingue. Salame mingue, fudeu, né? Salame, será? Salame. Salame. Mingue, não sei. Mingau. Mingue. Salame mingue. Esculachado. Sonhos. Não, tem várias coisas que nós falamos aqui no português do Brasil, na verdade vieram italiano, né, para os imigrantes. Né? Roubada é uma delas, né? Roubada. Esculachado também, né? Muito bem. Esculachado. Unidunité, salame mingue. Sorvete colorido, escolhido por você. Por você. Um beijo, tchau. Tutti frutti. Dá tchau aí. Tutti frutti, tutti frutti, Ih, tutti frutti. tchau, gente. Adeus.